Vamos lá. A leitura é basicamente um processo de representação. Como esse processo ele envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar para uma coisa e ver outra. A leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da realidade. Olha, nessa triangulação da leitura, o elemento intermediário ele funciona como um espelho. Mostra um segmento do mundo que normalmente nada tem a ver com a sua própria consistência física. Ler é, portanto, reconhecer o mundo através de espelhos. Muito bem. Para falar sobre a importância da leitura desde a infância, eu recebo aqui em nossos estúdios a Denise Ovidio, que é professora e escritora. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio, Denise. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Estou muito me sentindo lisonjeada com este convite. A gente é que se sente aqui muito gostoso lisonjeado estar e tem um aqui. prazer de receber você aqui. Obrigada. Imagina. Recebo também a Marta Cristina Lino Baldan, que é psicóloga e terapeuta. Marta, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço, Sérgio. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E através do nosso sistema online, a Selma de Túlio, que é professora da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença também, viu? Me ouve, Selma? Oi, Selma. Agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de inclusão. Perfeito. Tá, então já começo aqui na opinião das três. Opinião não, né? A fala das três, porque isso não é opinião. Já de cara abri aqui falando, né, da importância da leitura na infância, gente. Denise, pode ser a Denise, né, pode ser já também a Marta, uma das duas, ou também até, né, no caso, a Selma. Mas eu estou aqui no estúdio com as duas, eu queria começar com uma de vocês duas aqui. Queria a palavra de vocês. Sérgio, eu diria que a base de tudo para uma formação, inclusive, sobre o relacionamento. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com crianças, trabalhamos também com adultos, mas as crianças precisam ter esse contato com a leitura. Então, nesse livro que eu escrevi agora... eu estou com o livro aqui, na verdade é um manual. Exatamente, é um manual, né? Um manual de artes. Para o nosso telespectador, o Manual de Artes da Beca. Aliás, eu quero que você conte como, né, você chegou a esse título aqui. Mas eu vou mostrar primeiro aqui para o nosso telespectador. Olha aqui. Tá vendo? Agora, conta um pouquinho dessa história. Como foi a inspiração e a ideia, né, para você escrever esse livro aqui. Este Manual de Artes da Beca, Sérgio, eu diria que é o meu filho caçula. Porque, assim, ele foi muito planejado. E, assim... Dentro da experiência de campo, que eu trabalho assim mais de 20 anos com crianças, a minha primeira profissão é música, né? Eu sou musicista e eu trabalho com ensino de música nas escolas, em algumas igrejas, em projetos, escolas públicas. E assim, eu gostaria de desenvolver um material que o professor pudesse pegar esse manual e trabalhar, mesmo não tendo assim um conhecimento mesmo não sendo um professor de artes, por exemplo, um musicista, mas que ele pegasse o manual, conseguisse fazer a contação de histórias, trabalhar a literacia, desenvolvimento cognitivo, mas o mais importante é a leitura. Então, assim, eu fiz algumas experiências com a minha sobrinha Rebeca, maravilhosa. Por isso Beca, né? Por isso Beca, Rebeca, um beijo. Ela é maravilhosa. E é exatamente porque o livro fala da história dessa família. Não sei se eu já posso mostrar. Não, pode. Inclusive, eu estou com o meu companheiro aqui, se puder mostrar aqui. Você está com o pai da aqui, Beca. Olha aqui. Aí. Esse aqui é o pai da... É o pai da Beca. É o pai da Essa Beca. é a Beca. Tá aqui, não dá para ver aqui. Eu vou pegar ele aqui. A mamãe da Beca. Olha, a mamãe tá comigo. A Marta. Olha aqui o pai. Esse Tem é a Bia, que é a irmãzinha dela, e a minha mãe, a vovó da Beca. Ah, então tem a aqui, vovó. Vamos começar. Família Comigo completa. aqui o pai, É né? o papai. Pai da Beca. Aqui a mamãe. Ali. A Beca. mamãe. Oi, pessoal. Essa que está com você é a Beca. A Bia, a irmãzinha da Beca, e a vovó.
Porque, Sérgio, o livro, na verdade, é um roteiro. É um roteiro de como se passa algumas histórias, a vida da Beca. Então, a Beca vai descobrindo, vai criando atividades com o decorrer dos dias. E a inspiração toda foi em cima do quê? Na verdade, o que eu imaginei. Tem muitas escolas, muitas pessoas que conseguem comprar um material, tem fácil acesso a lojas, dinheiro, inclusive, para comprar. Mas tem aqueles lugares que não tem. Então, todo livro, se não todo, 90%, é trabalhado com materiais recicláveis. Então, todas as atividades do livro é sobre aproveitamentos de coisas que a gente já tem em casa. Então, tem a contação de histórias. Eu fiz a experiência com a Beca em casa, eu contava a história. Vamos trabalhar assim? E ela criava algumas coisas, porque é muito inteligente também, e veio a atividade do livro. Então, o livro foi inspirado nela, com essas atividades para todas as crianças, de todos os lugares. Que bom. Olha, a Marta que está aqui comigo também, né, ao lado da Denise, eu queria que a Marta falasse. A Marta é terapeuta, não é, Marta? É psicóloga também. Sim. E queria que você também falasse, né, da importância da leitura, não só, né, da criança, como do adolescente, do adulto, enfim. Sim. Eu estava comentando aqui, antes dos bastidores, antes de começar o programa, né, da questão do hábito que a gente não tem tanto assim no Brasil, né, no nosso país, que é o hábito da leitura. É verdade. A leitura é extremamente importante. A criança, ela aprende sobre o mundo, os outros e principalmente sobre ela mesma através da leitura, da imaginação, né? Histórias contadas. A primeira história que é contada, núcleo familiar, né? Via a apresentação da família completa aqui, onde ela aprende, ela conhece a história dela, história contada, e muitas vezes, numa leitura de um livro independente, né? Ela começa a entender ela começa a assimilar, né? Ela começa a assimilar a realidade aqui, e a realidade interna também. Então, é muito importante. Nós dizíamos, né, nos bastidores mesmo que, embora a gente saiba a importância da leitura para a criança, a gente precisa hoje enfatizar a importância dos pais terem essa consciência do quanto é importante, inclusive para eles, e deixar esse legado. Os pais incentivarem, né, a leitura cada vez mais, porque hoje a gente vê, a gente estava falando aqui em tecnologia, né, há pouco com vocês. Sim. Né? As crianças hoje nascem já, em vez de sair da mágica, já nascem já mexendo em computador. Exato. E tudo. Não tem, né? Passa a não ter essa. Acho que ficou pior ainda o hábito da leitura no Brasil depois da vinda dos eletrônicos, tudo que a gente sabe que, né, a criança fica ali. A gente estava falando, brincando aqui até de um comercial na televisão, na internet, aliás, de um bebê que se revolta. Se tirar, né, o celular dele. Exatamente. Você entendeu? Então se perdeu e tem se perdido muito, né, essa questão, esse hábito de se ler. Né? Já não se tinha muito no Brasil. Né? Com essa evolução, né, com esse crescimento da tecnologia, piorou um pouco mais. Eu acho que precisa ter incentivo mesmo. Dos pais também, das escolas, que eu vou falar, inclusive com a Thelma daqui a pouco sobre isso. Enquanto você fala, Sérgio, eu lembro de quando pequena, nossos pais começavam a introduzir, meus pais, por exemplo, da forma deles, uma leitura quando íamos dormir, né? E isso foi sendo trazido, só que assim, chegou na pós-modernidade, realmente, como você falou, a tecnologia nos roubou isso. Ao invés de se ler um livro, ler um conto ao dormir, a criança está com o celular. Celular, né? Fone então, isso realmente roubou. Se a gente for pensar no significado da leitura para a criança, é o estímulo da imaginação, o estímulo da criatividade, o estímulo das relações sociais, porque nas histórias contadas tem muita coisa a ser vivida, a ser aprendida. Então, a gente não está roubando apenas a leitura, o hábito da leitura, a gente está roubando um crescimento. Vamos ver agora com a Selma de Túlio, né, Selma?
o que ela tem a dizer exatamente nessa situação que a gente está aqui agora conversando, né? Principalmente com a Marta agora, que explicou a situação das crianças, né? Do hábito da não leitura que não se tem aqui, né? E cada vez mais tem aumentado isso por causa também da tecnologia, né? Infelizmente. Sim. Mas a tecnologia é boa, vem para melhorar as coisas? Sim, não tenho dúvidas disso. Eu queria saber de você, Selma, nas escolas, como é que está essa situação? Você que é uma professora, né, da rede estadual de ensino, né, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê o hábito da leitura com as crianças nas escolas, enfim? Bom, como a minha amiga estava falando, né, a terapêutica, a Pamela, né, o nome dela? Não, Marta. Então, a Marta, desculpa, Marta. Imagina. Então, o que acontece? É assim, o hábito da leitura realmente se perdeu com o tempo. Eu já estou há 25 anos na rede, trabalhando como professora. Eu não sou professora de língua portuguesa, sou professora de matemática. Mas a leitura, ela faz parte também da matemática. E por conta da interpretação de textos, muitas vezes, o aluno não consegue nem resolver um problema porque ele não consegue fazer uma leitura adequada, né? E com isso daí tem gerado sérios problemas. E então esse ano começou então se estabelecer, né, através da rede, projetos de leitura, uma plataforma de leitura. Então, o aluno agora, ele tem um livro para ler, né? E isso é muito bom, porque é uma tentativa de um resgate que se perdeu aí com o tempo. E com isso, nós vemos que realmente a criança de inclusão, principalmente, é uma criança assim que praticamente é deixada de lado, vamos dizer assim, porque precisa ter um preparo, uma coisa que chama a atenção dessa criança, que a traga também para a criatividade, para que ela também possa ter o interesse no aprendizado. E aí, eu fiz um teste com a Bequinha. Olha lá. Tá vendo a Beca lá? Olha lá. Olá. Sim, tudo bem com vocês? Muito prazer em conhecê-los. E a Beca, ela tem sido, assim, uma parceira muito grande, porque ela tem incluído esses alunos, principalmente com o espectro autista. Então, a criança de espectro autista é uma criança que, dependendo do nível que ela esteja, ela está, assim, bem isolada até, né? E com esse fantoche terapêutico, a Beca, né? Ela vai sendo, assim, estimulando, fazendo com que a criança seja, assim, fazendo parte do grupo. Então, a Beca, ela entra como uma amiga, uma irmã para essa criança, e através da Beca, ela consegue interagir com o mundo, com os outros. E aqui, nós temos, nesse livro da Artes da Beca, eu pude ter oportunidade de aplicar algumas atividades que é proposta aqui. E são assim, é uma linguagem simples, mas é uma linguagem que todo mundo pode aplicar. E é uma linguagem que vai desde da escola até lá dentro de casa também, aonde o pai, a mãe, o cuidador, que muitas vezes não tem assim como cuidar dessa criança, o que fazer com essa criança, através de um livro como esse, é despertado uma atividade para fazer, aonde há a interação do pai, do cuidador, de quem seja, com a criança. E o fantoche, que também a criança vai se encantar. Tanto as crianças de necessidades especiais, quanto os outros. Todos se encantaram com a Beca, todo mundo queria pegar na Beca, né? Todo mundo queria conversar com a Beca. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E está sendo, porque ela está sendo aplicada lá dentro da escola. E dando continuidade no que você está falando agora, né, Selma, da questão das pessoas, né,
ou crianças, adultos, enfim, com autismo. Nós temos aqui na casa, na Assembleia Legislativa, uma deputada, que é a deputada Andréa Werner, que é autora de projetos de lei, inclusive de inclusão, viu, Selma? Denise e Marta, de inclusão de crianças, aliás, até a própria deputada, a própria mãe, né, desse menino, que é deputada aqui, também tem um pequeno grau de autismo, mas enfim, ela é aqui batalhadora em relação a isso, ela tem projetos de lei, ela tem, inclusive, incluiu num projeto já existente de lei, né, em 2019, que dispõe sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno, né, do espectro autista. Então, se fala muito aqui na Assembleia sobre isso, se batalha muito, ela é uma batalhadora e sempre falando sobre a questão das escolas, viu, Selma? Da condição que as escolas precisam também ter para receber esse tipo, essa criança com autismo. Eu gostaria até de falar sobre isso no sentido do que o plano das políticas nacionais de alfabetização foi mudado o termo de letramento para literacia. Por isso que até eu coloquei no livro literacia. Por quê? O letramento, às vezes a criança é letrada, mas não é alfabetizada e vice-versa. A literacia vem com um protocolo de atuação para os professores de forma diferente. Isso é algo que o Estado, o governo impôs e está funcionando. Porque vem a literacia familiar, que é esse estímulo que a doutora Marta comentou, que a criança, para ela vir a ler, vir se interessar mesmo na escola, ela precisa já de quando está sendo gerada, escutar a voz da mãe, do pai, dos avós, de quem cuida, escutar uma boa música, uma boa história. Quando nasce, tem a literacia familiar. Legal. Depois, a literacia emergente. E quando chega na idade, por exemplo, você até perguntou sobre o adolescente, o jovem na era digital. Para você colocar para um jovem, olha, você precisa deixar o celular para começar uma leitura, é difícil. Mas tem já no plano de literacia intermediária, por exemplo, que implanta esse sistema de leitura. Porque isso vai no comportamento desse adolescente. Se começou lá de trás com a literacia familiar, emergente, ele vai conseguir ler, ele vai conseguir se relacionar. Porque nós temos casos hoje, por exemplo, eu faço alguns trabalhos como coros, né? Coros de música, instrumentais, e às vezes nós temos que adaptar a aula a um aluno. Eu tive várias experiências assim. Então, assim, o plano nos dá isso com a literacia. Se os pais vêm, como a doutora Marta falou aqui pra gente, com esse estímulo, então vai ficar mais fácil para a Selma, que é professora do Estado, para eu, quando eu for aplicar numa aula de música, numa musicalização infantil, inclusive tem no livro também musicalização infantil, a criança antes dos 7 anos não é alfabetizada musicalmente, mas antes tem a musicalização infantil. Tem no livro também músicas, histórias que podem ser aplicadas. Então, assim, eu vejo políticas públicas que já estão se atualizando, e isso é muito bom para um professor, para a escola. Sobre essa deputada também que você comentou, tem a lei brasileira de inclusão, e hoje é obrigatório uma escola pública e uma escola privada receber alunos com transtornos. Não é só autismo, né? São vários tipos de dificuldades. Né? Também, síndromes, né, doutora? A doutora pode até falar melhor sobre isso. Inclusive, nós temos não só nessa questão do autismo, né, do espectro autista, como também uma outra lei que é do deputado Ricardo França e da Ana Carolina Serra, que institui a política estadual de incentivo à leitura, olha aí, nas escolas públicas e privadas do Estado. Quer dizer, a Assembleia também, né, ela prisma muito em relação à educação, saúde, cultura. Está sempre engajada nisso. Muito e tem que ser, gente, porque né, a leitura, a educação, né, é o mais importante, se começa por aí. Você quer mudar algo, tem que começar pela educação. Exatamente. Pela educação. Sabe, se me permite, enquanto a Denise estava falando, estava lembrando de algo, né? O Sérgio citou adolescente, também, né?
não são só as crianças, Não. os adolescentes também, principalmente. Mas aí você já também observa que se começou ali na infância já um déficit, a tendência é levar isso, né? Aí vamos ter adultos que não vão gostar da leitura, não vão ser habituados. Então começa dali. E eu lembrei de uma experiência, né, inclusive clínica. Eu atendo adolescentes. Acho que é interessante, é legal a gente compartilhar. Não, tem que colocar né? isso também, claro. Eu atendo adolescentes e eu faço uma pergunta para eles que é interessante. Eu vou falar, eu possibilito o autoconhecimento. E eles estão no auge, alguns não sabem quem são, tem algumas questões. E eu faço uma pergunta simples para eles, para falar de autoconhecimento. Parece que não tem a ver, mas está aqui dentro do assunto. Eu falo, quando vocês compram um eletroeletrônico ou ganham um celular, vocês costumam ver o manual de instrução? Aí, a maioria, não vejo. E por que você não vê? Eu não vejo porque eu já sei mexer, Então, a ideia, eu acredito que isso pode ser aplicado à leitura também. Claro. Você tem a ideia de que você já sabe. Você vai ler o que se você já sabe? E ali na psicoterapia eu trabalho a questão de, assim, você precisa ler o manual de instrução do seu eletroeletrônico para você conhecer o funcionamento do que você comprou. Claro, senão... Aqui, na psicoterapia, a gente não tem um manual. O ser humano não vem com um manual de instrução. Não tem como, não tem jeito. Como que a gente vai saber esse funcionamento, essa dinâmica de funcionamento? Leituras. Você vai de encontro com esse outro e você entende, você se vê, né, olhando para esse outro. Então, aqui a gente vai começar a fazer uma leitura. Então, eu trago para eles e muitos deles depois voltam e dizem, olha, comecei a ler, Então, nem que for... Não, e muitos têm, assim, aquela coisa, desculpa eu usar a palavra, mas preguiça de ler. Preguiça de ler. É impressionante. É porque está tudo muito fácil. Tudo muito ali. Não, e as coisas já vêm assim, ó, toda praticamente montada. É só você chegar ali, aí não querem ler para saber como é que... É preguiça, tem muito isso também. Ou quando o computador começa a pensar, ou a internet caiu, acontece alguma coisa, já vem aquele desespero. Aí busca conhecer. Exatamente. Né? Então, nem que for pela bula de um remédio, nem que for o manual de instrução, leiam. É importante. Tem algo muito importante também, que é a questão das texturas. A criança, por exemplo, ela precisa colocar a mão nas texturas. Já desde a primeira infância, se não colocar a mão no livro, se não colocar a mão no plástico, na areia, não consegue, às vezes, desenvolver cognitivamente corretamente. O Sérgio falou do cheiro, né? Do cheiro do livro. Eu falei disso. Sentir o cheiro. Cheiro E se a criança tem esse contato com vários tipos de texturas diferentes, a criança não vai somente se apegar às telas. Mas, infelizmente, a criança hoje nasce. Eu já vi bebês com 2, 3 aninhos já passando o dedinho para procurar um vídeo, para ver alguma coisa na internet. Isso é difícil, é complicado. Você vê uma criança com o celular na mão. O gostoso é você ver a criança brincando com um boneco, brincando na areia. Tem uma atividade que eu coloco até no livro sobre os saquinhos plásticos, esses saquinhos de supermercado que vêm da reciclagem. Então, eu faço uma musicalização infantil sobre os compassos, né? Com o saquinho plástico, né? Por exemplo, de valsa, 3x4, e a criança, com o movimento do saquinho, aquele barulhinho, a criança consegue desenvolver o ruído que se transforma em música. Então, é necessário isso. Selma, a gente estava falando aqui de autismo, né, de autistas, do espectro autista. Eu queria saber de você, como é que está essa situação da inclusão? Você que mexe muito com essa área, né, da inclusão, das pessoas, né, dos alunos com um tipo de transtorno como o espectro autista, a inclusão dessas crianças nas escolas hoje. Como é que está, você que é da rede de ensino estadual de São Paulo, né? Eu queria que você falasse sobre, inclusive as pessoas que são, porque a gente falta muito isso, a gente estava falando isso aqui, né? Pessoas que possam
lidar, né, com essa situação das crianças que têm um transtorno, né? Tem pessoas preparadas para isso em escolas? Então, realmente há uma falha nesse sentido, porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, o que que acontece? Devido às necessidades, faz com que muitos até busquem, assim, alternativas, né? Para que possa atingir aquela criança. E muitas vezes a gente até consegue, com muita dificuldade, atingir, dependendo do nível que está esse transtorno do espectro autista, dependendo do nível, dá até para alfabetizá-los, dá até para chegar até certo ponto, né? Mas depois daquele ponto fica mais complicado, porque nós temos falta de especialistas mesmo na área psicopedagoga, neuropsicólogas ali para estar trabalhando com esses alunos, e, enfim. E nós também temos outros tipos de transtornos, não é só o espectro autista, né? Exato. Mas é interessante a gente perceber, quando eu trouxe a Beca lá para a escola, eu observei, assim, com as crianças normais também, aquela necessidade deles mexer na boneca. Parece que eles não tinham, assim, aquela coisa de criança, de brincar com a boneca, entendeu? Então, eu entendo que, por conta dessa modernidade, vamos dizer assim, eles perderam muito e têm perdido muito aquela história da criança, de brincar, de fazer roda. Você pega uma música de roda, por exemplo, que é tão comum na nossa cidade, que a gente cantava música de roda. Você vai fazer uma brincadeira com eles não conhecem, eles não sabem. É uma novidade. E a gente vê como essas coisas básicas que era da nossa vida, né? Hoje se perdeu, mas a gente está tentando resgatar, sim. Alguns estão tentando resgatar. E é com muita dificuldade, porque às vezes a gente não acha essa abertura em todo lugar. Depende muito de onde você está para achar essa abertura. E o teu livro, Denise, poderia ser trabalhado na questão da inclusão? Sim, totalmente. Pessoas, Inclusive, eu coloquei algumas atividades para exatamente o transtorno de espectro autista. Tem atividades de silêncio, pode ser trabalhado com qualquer criança, qualquer adolescente e também adultos. Porque como eu coloco o desenvolvimento cognitivo, tem também os idosos que precisam de atividades, que precisam, chega uma certa idade, que eles gostam de fazer uma dança, né? Gostam de fazer música, por exemplo. Então eu coloquei no geral, tem essas atividades no livro, inclusive para adultos. E assim, não é que eu me surpreendi, mas quando a professora Selma começou a trabalhar, e eu vi alguns vídeos e fotos das crianças colocando as mãos na boneca querendo mexer e beijando, fazendo assim. Crianças, inclusive tem criança que hoje está com 16 anos mais ou menos de idade, que a idade, não sei como que fala exatamente, mas seria como se tivesse 3 anos de idade agora. É uma deficiência intelectual, intelectual, talvez? Além, né, dessa questão do autismo. Então, assim, o autista, por outro lado, ele tem, eu diria que é um talento inato, porque quando você começa a trabalhar de alguma forma sobre algumas coisas com uma criança autista, não demora muito tempo e você começa a perceber que uma das coisas que você ensinou, ele faz com perfeição. E uma dessas crianças que a professora Selma trabalha, ele está tocando o piano lindamente. É uma coisa maravilhosa. Eu creio que posteriormente vocês vão ter a oportunidade de recebê-los aqui, né? Para que ela possa amplamente, né, falar sobre isso. Mas é maravilhoso. Ele pega. Aí eu fiz um outro boneco para ele, porque só a Beca não deu conta. Os dois queriam
queriam ficar com a boneca, porque chama atenção a questão da textura, né? Alguns bonecos eu coloco com velcro para a criança arrancar e colar novamente. Eles precisam desse contato, mas eles precisam dessa companhia. Às vezes o autista não olha a gente nos olhos, mas ele olha para o boneco. Ele gosta do boneco, ele se apega. E o que você for tentar ensinar, por exemplo, tem a contação de histórias. Eu uso a Beca para contar histórias, às vezes uso a vovó da Beca para contar histórias e chama a atenção dessa criança. E quando vem no momento da atividade, a criança já está apaixonada pela boneca e consegue fazer essa atividade e nós conseguimos eliminar um pouquinho as telas. Não, até porque o autista ele vive no mundo dele, né? No Ele tem mundo aquela coisa dele. para você, Tem um mundo para você conseguir tirar a atenção dele, paralelo. trazer a atenção para ele. O que você faz é muito importante, muito interessante. Entrar no mundo dele é muito difícil. Eu tenho uma das experiências numa turma de música que tinham três crianças, não sei se eu cheguei a comentar com a doutora Marta, três crianças, comentou. Os graus eram diferentes. Mas tinha esse que era um grau um pouquinho mais elevado, que eu colocava os materiais, inclusive tem no final do livro um QR Code, que já é tela, né? Mas para o professor imprimir os desenhos para a criança pintar com os dedos, guache, para a questão das texturas. E eu colocava as canetas em cima da mesa, esse aluno batia o braço e jogava tudo no chão. Eu sempre conto essa experiência. E tinha aquelas crianças que agiam naturalmente e tinha as crianças autistas. E na segunda aula ele foi e jogou todo o material no chão novamente. Eu tive que preparar uma aula específica pensando nele, porque as outras crianças iriam entender. Eu não poderia preparar uma aula pensando nas outras crianças e adaptar um aluno autista. É impossível fazer isso. Então, eu preparei todas as crianças para ter uma aula para um aluno autista. Eu falei, por que será que ele joga todo o material no chão? Quando eles chegaram para a aula, o material já estava todo no chão. Eu mesma coloquei tudo no chão. Muito interessante, quando ele entrou na sala, olhou para o material, ele olhou para mim. Isso me intrigou, até arrepia para falar. Ele olhou para mim pela primeira vez. Não sei se ele pensou. Assim... Ela descobriu alguma coisa. Não sei. Ela sinceramente, encontrou algo que eu gosto. Que chamou a que atenção. Exatamente. E ele vincula nesse momento. Né? As crianças gostaram da experiência. Aí eu comecei a levar tapetes, porque tem tapetes terapêuticos também, tapetes diferentes, com as texturas, desenhos eu comecei a levar. Só que aí eu comecei a preparar aulas para todas as crianças pensando nele. E é uma das coisas que eu gostaria que as pessoas entendessem com o Manual de Artes da Beca, é isso. Todas as atividades são para todas as crianças. E se precisar fazer adaptações, vamos fazer. Vamos incluir essas crianças. É necessário, né? Marta, qual, na sua área, na sua especialidade, quais foram os momentos, eu digo assim, ou crianças que você atendeu, que você viu, né, que tiveram, ou que tem, né, ainda as dificuldades, né? O que você percebeu nessas crianças, né? Quais foram as dificuldades dela quando chegaram até você para um tratamento, enfim, o que você teve mais de... foi mais grave, assim, um dos casos mais... Sim. Sérgio, eu trabalho com adolescentes, né, e adultos, mas eu tenho contatos, nos meus primeiros 5 anos de formação, eu trabalhei com crianças, especificamente. Depois, então hoje você já trabalha eu vim para a clínica e fiquei a partir da adolescência. Mas aí eu diria, respondendo a sua pergunta, eu diria que a maior dificuldade, por incrível que pareça, não está na criança. Por mais que ela tenha uma deficiência, que ela tenha um transtorno, que ela tenha questões que a gente fala das deficiências, dos transtornos, mas uma questão de vulnerabilidade social também chega a ser um transtorno. Né? Negligências, abusos, rejeições também trazem algumas questões de comportamento, mudanças de comportamento naquelas crianças. Então,
alguns pais eu tive, e ainda tenho, tá? Eu tenho hoje um adolescente de 19 anos, que eu trabalho, ele tem autismo, perdão, ele tem síndrome de Down. E eu trabalho com a pedagoga, eu dou supervisão para a pedagoga que trabalha com ele. Então, eu falo que a maior dificuldade são os pais por 2 motivos. Não que eles são um problema, não. Mas que precisam buscar, eu até trago um apelo aqui, eles precisam buscar o conhecimento, precisam entender, né? Eu acho que naquele primeiro momento fica num âmbito assim de aceitação daquela realidade, então a gente entende, tem um processo, ok. Mas, se não aceitar e se não conhecer, né, os pais e os profissionais também, eu incluo, aquela criança ela vai ter ali um comprometimento, né? A criança em si, independente do transtorno, da síndrome, é comprovado, elas têm potencial para aprendizagem. Tá aqui, a Denise acabou de dizer que a criança aprendeu. Então, eles têm um potencial para aprendizagem. Agora, se o adulto restringir essa criança, esse adolescente, aí ele vai ficar regredido. Ele vai ficar estagnado ali e focado na deficiência, no transtorno, na vulnerabilidade. Então, eu não tive problemas, sinceramente. Você não teve um caso que te marcou assim? Não. Quando você atendia as crianças? Quando eu atendia as crianças. Você lembra? O que me marcava muito nas crianças era a questão de agressividade, e aí não era transtorno, não era uma questão de uma síndrome. Porque as crianças, principalmente, na maioria, elas eram crianças abandonadas, questões de violência demais. E tinha, sim, alguns transtornos, tinha autismo e tal, mas não teve algo que me marcou ali mais do que isso. O quanto o abuso, o quanto a negligência, o quanto a criança se sentir vulnerável, e o autista sente, se ele for negligenciado, se ele for rejeitado, se ele for deixado, ele também vai sentir. E isso vai piorar a situação. Mas o que me tocou ali, eu acho que outros profissionais já tiveram essa experiência. Não é o meu caso, mas eu acho que não diminui a importância do comprometimento que se deixar, do quanto compromete, né, essas crianças e esses adolescentes. Então, eu tive essa experiência com a negligência, com o abuso, com a rejeição. E isso compromete tanto quanto. Claro. Agora, esse adolescente, só para finalizar, respondendo a tua pergunta, esse adolescente, ele tem um potencial enorme. Só que eu vejo ele muito regredido, muito nervoso, porque ele vai amarrar um tênis, ele tem síndrome de Down. Ele vai amarrar um tênis, alguém chega e fala assim, deixa que eu amarro. Ele vai tomar uma água, eu pego, filhinho. Não deixa se desenvolver. Então, não deixa ele crescer, ele se desenvolver. Então, eu acredito que compromete tanto quanto. Se não tivermos um ambiente favorável, se na escola os professores não tiverem, a Thelma, né? A Selma falou, se na escola não tiverem profissionais que detenham formações, que detenham conhecimento, se não tiverem, compromete tanto quanto. Eu comecei a fazer um trabalho com essa mãe, comecei a fazer um trabalho com essa pedagoga, e hoje, sério, Sérgio, ele está num outro nível. Um crescimento, uma autonomia, eles têm, independente do nível, do grau do autismo, eles têm capacidade de crescimento, de evolução. Olha, eu rapidamente, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria perguntar para a Selma rápido aqui. Selma, quais as conquistas da educação, né, no estado de São Paulo, no nosso estado? Rapidamente. Bom, assim, cada dia é uma nova conquista, porque são desafios que todos nós, na área da educação, passamos quando nós nos deparamos com os tipos de transtornos, né, de deficiência em sala de aula. Então, dentro de uma sala de aula, você pode ter vários tipos de transtorno. Então, você tem que saber lidar com tudo aquilo de uma única vez, sem nenhum preparo. Mas a gente vai fazendo
de tudo, lendo, pesquisando, fazendo tudo para poder suprir aquela necessidade. Agora, uma coisa importante sobre a inclusão, eu percebo assim, que há uma inclusão das crianças, dos adolescentes na, na escola. Eu vejo assim que muitos alunos, eles querem incluir aqueles alunos com deficiência. Então, é raro você ver, não vou dizer que não existe, porque existe sim, mas é raro você ver aquela criança com necessidade especial sem nenhum amiguinho lá pertinho dele. É muito difícil isso acontecer. Isso só acontece quando realmente a criança, principalmente que tem um transtorno de espectro autista, dependendo do nível, ele se isola muito e o máximo que ele aceita ali é a cuidadora. Como é o caso de uma menina, né, que quando eu introduzi a Beca para ela, foi algo assim fenomenal. Porque a menina, ela deu um sorriso que eu nunca tinha visto esse sorriso. Já fazem 2 anos que eu a conheço. Ela está lá desde o 6º, ela está no 7º ano. Então, ela deu um sorriso, ela gesticulou querendo a boneca, pedindo a boneca. E aí eu comecei a conversar com aquela voz, né, de boneca, pedindo, você quer ser minha amiga? Ela fez assim, com a cabeça que queria. E aí ela veio com a mão, bateu assim, sabe? Falando, oi, eu quero ser sua amiga. Pegou, mas abraçou tanto a Beca, mas abraçou tanto. E aí eu fiquei sabendo que ela perdeu a mãe na época da pandemia. E até então ela deixou de brincar de boneca. E aquele contato veio depois da pandemia, porque ela se recusava a brincar de boneca. E quando a Beca chegou com ela lá, foi aquela festa. E o outro aluno que também tem uma necessidade especial, só que ele é mais, interage mais, ele é aquele que toca teclado, é aquele que gosta de cantar, e não é qualquer música, viu? É uma música, ele é bem seletista. Ele é bem seletista, ele Olha, toca, Selma, ele não, canta. o que você contou aí foi impressionante, né? Perdeu a mãe, você vê como é que são as coisas. Selma, olha, sabia. infelizmente, não tem, né? Que bom que isso aconteceu, né? A Beca ajudou e muito, né? Bom. A Beca foi algo assim que, não somente para um, mas para o outro também. Entendeu? Aí Exatamente. ele também, eu achava que ia ser só com ela, que ela ia querer só ela. Mas ele também gostou da Beca. E Aí, tá aí, até falei para a Denise vai precisar fazer um beco para ele. É Tá mesmo. E a Denise mas com fez. certeza ela vai fazer. Ô, Selma, Não, ela obrigado já pela tua fez. participação. A gente está encerrando o Obrigada programa a aqui. Eu queria te vocês. Eu agradecer. agradeço muito essa oportunidade Imagina, a incrível gente que agradece. vocês nos deram, tá? Muito obrigada e é isso aí, eu desejo sucesso para Artes da Beca, Ai, porque obrigada. essa legal. daqui, olha, serve para tanto o pai quanto a mãe, que muitas vezes não sabe o que fazer com o seu filho, já tem aqui uma alternativa boa para poder aplicar atividades e tudo que dá para fazer com materiais recicláveis. Tá bom, querida. Obrigado a você, viu? Agradeço também aqui a participação da Marta e da Denise. Vocês querem falar rapidamente para encerrar? Eu quero fazer um agradecimento Tá bom. à editora Mágico de Oz, que viveu comigo esse sonho de Artes da Beca. Maravilha. É a Isadora Valadares, né, principal, responsável pela editora, e o assessor de imprensa, Iago Santos, responsável por eu estar aqui hoje. Um beijo para eles, muito obrigado ao senhor Dr. Walter Carrara pelo recebimento da Cruz do Mérito da Educação aqui na Alesp. Você recebeu a Recebi Cruz do aqui- Mérito? Mostra pra gente aqui. Aqui na Alesp. Que legal. Mostra ali, ali Muito na bem. lá, gente, a Olha luz. isso. Recebeu aqui na Assembleia Aqui na Legislativa. Assembleia.
Muito E eu agradeço por isso, por serviços Imagina. prestados, pelo trabalho. Mais eu sou do que muito merecido, grata, né? Sérgio. Mais do verdade. que merecido. Muito grata e que funcione para muitas pessoas, muitas escolas. E quero convidar dia 12 no Castelo de Robson Miguel, mais um lançamento Robson. de artes da Que é Beca. o musicista, o músico Músico Robson Robson Miguel, Miguel, maravilhoso. que toca o hino nacional no violão, com uma Ouvido maestria. absoluto. Ele é uma Ouvido pessoa absoluto. maravilhosa. Eu conheço, Que conheço. legal. Obrigado, viu, Denise, Eu que pela sua agradeço. participação. Marta. Eu só quero rapidamente dizer que, assim, eu conheci recentemente teu trabalho. Quero te parabenizar aqui em público, obrigada, tá? doutora. E quero dizer para você que cumpre, por exemplo, com os 4 pilares da educação, inclusive, que a criança e os professores, né, aprendem, ensinam a conhecer, conviver, fazer e ser. Cumpre exatamente isso. Que os pais, os educadores sejam estimulados a usarem, porque a criança com certeza vai aprender a se conhecer, a conviver, Esse é a o fazer objetivo. e ser. Que bom, você vê. Obrigada Tanto que a pela Selma usou e oportunidade. deu o que deu. Né? Principal. Deu É certíssimo, verdade. ela falou aqui. É verdade. Gente, obrigado. Já estou encerrando, o diretor está aqui. Encerra, está acabando, já não tem mais tempo. Obrigado pela participação de vocês aqui. Até uma Obrigada. próxima, tá bom? Isso, obrigada, Até. Sérgio. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.